Eu sou Paula, e se há algo que posso dizer sobre a minha vida é que sempre acreditei na estabilidade. Minha relação com Miguel tem sido uma daquelas histórias que parecem tiradas de um conto de fadas. Estamos juntos há mais de 3 anos e nesse tempo, compartilhamos risadas, lágrimas e um monte de memórias que guardo como tesouros. No entanto, algo começou a se agitar dentro de mim, e esse algo tem nome: João. Minha história começa no escritório, um lugar onde a rotina e o tédio costumam reinar. Miguel trabalha no setor de vendas e, claro, João é seu melhor amigo e colega de trabalho. Eles frequentemente aparecem no escritório na hora do almoço, enchendo o ambiente de risadas e piadas. Esses momentos são como uma lufada de ar fresco em um dia monótono. Mas o que começou como uma interação inocente tomou um rumo inesperado. Cada vez que João entrava no escritório, era como se uma faísca se acendesse no ar. Seus olhos escuros e seu sorriso encantador chamavam minha atenção de uma forma que eu nunca havia sentido antes. Eu me pegava sorrindo mais do que o normal, e nesses momentos a química entre nós era palpável. Não era apenas uma atração física, mas algo mais profundo, uma conexão emocional que parecia crescer a cada interação. Uma tarde, enquanto estávamos na sala de descanso, João começou a falar sobre seu amor pela música. Não era apenas uma conversa casual. Era como se ele estivesse compartilhando um pedaço da sua alma. Ele falava sobre suas bandas favoritas, sobre as letras das músicas que o tocavam, e eu o ouvia encantada, sentindo que de alguma forma, ele estava me deixando entrar no seu mundo. Cada palavra que saía da sua boca ressoava no meu coração, e naquele momento, percebi que havia algo além de uma simples amizade entre nós. Com o tempo, esses momentos compartilhados se tornaram mais frequentes. João e eu começamos a trocar mensagens por fora, compartilhando memes e opiniões sobre filmes. Embora eu sempre tentasse manter uma distância, estabelecer limites claros para não prejudicar minha relação com Miguel, a atração por João se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Era como se uma força invisível me puxasse para ele, e eu me perguntava se era o destino me colocando nesse dilema emocional. Minhas amigas notaram que algo estava mudando em mim. Elas diziam que eu estava mais sorridente, mais vibrante. Mas quando tentavam descobrir o que estava acontecendo, eu sempre dava um jeito de desviar o assunto. Era um segredo que eu não estava pronta para compartilhar. Cada vez que pensava em Miguel, uma parte de mim se sentia culpada pelos sentimentos que estava desenvolvendo por João. Mas quando estava com ele, a culpa desaparecia momentaneamente, substituída por uma euforia que eu não conseguia explicar. A tensão cresceu a ponto de eu não conseguir mais me concentrar no trabalho. Os olhares furtivos se transformaram em momentos de contato visual prolongado. Nesses instantes, o mundo parecia desaparecer ao nosso redor. Uma vez, enquanto João e eu revisávamos alguns documentos, nossas mãos se tocaram. Foi um momento fugaz, mas senti como se um raio de eletricidade tivesse passado entre nós. Nós dois ficamos corados e, por um instante, o silêncio foi ensurdecedor. Foi então que soube que não podia mais ignorar o que sentia. Enquanto o vínculo com João se aprofundava, minha relação com Miguel começou a parecer estagnada. Lembro-me de uma noite em que Miguel me levou para jantar no nosso restaurante favorito, no centro de Lisboa. A comida estava deliciosa, mas eu mal conseguia aproveitar. Miguel falava sobre seus planos para o futuro, sobre como queria continuar construindo nossa vida juntos. Mas enquanto o ouvia, percebi que minha mente vagava para João, para aqueles momentos que compartilhávamos no escritório e para como ele me fazia sentir. Senti uma pontada de culpa, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim se perguntava se eu estava realmente pronta para dar o próximo passo com Miguel. Cada dia que passava, eu me via presa em um ciclo interminável de dúvidas e emoções. Minhas amigas, querendo me ajudar, começaram a me perguntar se eu estava realmente feliz com Miguel. E eu, me sentindo encurralada em uma teia de confusão, simplesmente respondia que estava tudo bem. Mas a verdade era que a felicidade que eu sentia antes estava se desvanecendo. Em um fim de semana, Miguel e eu planejamos uma escapada para a praia de Cascais. Era algo que queríamos fazer há muito tempo, e pensei que talvez fosse a oportunidade perfeita para nos reconectarmos. Mas, enquanto estávamos lá, aproveitando o sol e a brisa do mar, minha mente continuava voltando para João. As risadas de Miguel soavam distantes, e as ondas que quebravam na costa ecoavam como um reflexo dos meus próprios sentimentos não expressos. Foi durante essa escapada que percebi que não podia continuar vivendo nesse estado de ambivalência.
Eu precisava tomar uma decisão, e isso me apavorava. Tinha medo de magoar Miguel, de perder o que construímos, mas também tinha medo de perder a chance de explorar algo novo e emocionante com João. Uma noite, em casa, não resisti mais à tentação. Decidi mandar uma mensagem para João. Apenas perguntei como ele estava. Meu coração batia forte enquanto esperava a resposta. Quando ela finalmente chegou, senti uma mistura de emoção e nervosismo. A conversa fluiu com facilidade, como se nunca tivéssemos parado de falar. Começamos a trocar mensagens mais pessoais, e percebi que cada palavra me aproximava mais de uma linha que nunca pensei em cruzar. Foi em uma dessas conversas que João me perguntou se eu queria sair para tomar algo. Meu coração parou por um segundo. Será que eu deveria? Sabia que era um passo que poderia mudar tudo, mas a emoção da possibilidade era inegável. Finalmente disse que sim. Combinamos de nos encontrar na sexta-feira à noite, e à medida que a data se aproximava, a ansiedade e a emoção se entrelaçavam dentro de mim. A sexta-feira chegou e a noite foi mágica. João me levou a um bar descontraído no bairro Alto. Conversamos por horas rindo e compartilhando histórias. A cada momento a química entre nós crescia. Mas, no fundo da minha mente, a culpa se infiltrava. Eu sabia que estava traindo Miguel, que estava cruzando uma linha que não deveria. Mas também sabia que essa conexão com João era algo único. Quando a noite terminou, João me olhou nos olhos e disse que estava feliz por ter passado aquele tempo comigo. Naquele instante, soube que meus sentimentos eram reais. Era como se toda a confusão e o medo evaporassem. No olhar dele, vi um brilho de compreensão e desejo, e percebi que havia algo além de amizade. Depois daquela noite, as coisas ficaram ainda mais complicadas. Minha relação com Miguel ficou mais tensa. Cada vez que estávamos juntos, eu não conseguia parar de pensar em João. Tentei ser honesta com Miguel, mas toda vez que abria a boca, as palavras ficavam presas na garganta. Não queria magoá-lo, mas também não podia continuar vivendo nessa dualidade. Finalmente decidi que era hora de enfrentar a situação. Uma tarde, quando Miguel chegou em casa, o encontrei na sala, perdido em pensamentos. Sabia que aquele era o momento. Sentei ao lado dele e, com o coração na mão, expliquei como me sentia. Falei sobre a conexão que havia formado com João e como isso estava afetando nossa relação. Miguel ficou em silêncio, olhando para o chão. Quando finalmente levantou o olhar, vi uma mistura de surpresa, dor e confusão em seus olhos. Senti como se o mundo tivesse parado. A conversa que se seguiu foi uma montanha-russa de emoções. Miguel não conseguia acreditar que isso estava acontecendo. Ele me perguntou como eu deixei isso acontecer, e a dor dele me cortou como uma faca. Não era apenas nossa relação em jogo, era também o coração dele. À medida que a conversa avançava, percebi que Miguel estava lidando com sua própria dor. Ele se sentia traído e eu não podia culpá-lo. Mas ele também percebeu que algo havia mudado em nossa relação, algo que precisava ser enfrentado. No final, decidimos nos dar um tempo para pensar no que cada um queria e precisava. Enquanto isso, minha conexão com João continuou crescendo. Eu não conseguia evitar. Havia algo nele que me fazia sentir viva de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Apesar da culpa que sentia pelo que fiz, cada momento com João era como um sopro de ar fresco. No entanto, o peso da minha decisão continuava a me perseguir.